Olá, eu me chamo Alan e hoje com Israel eu vou apresentar o nosso trabalho que tem como título Terapia Hormonal para Pessoas Transgênero. Foi um trabalho produzido dentro da disciplina de Fisiologia Endócrina. Os discentes envolvidos na elaboração sou eu, Alan Braga, Carlos Henrique, Fábio Felipe, Israel Farias, que vai me auxiliar na apresentação, Ruth Perdigão e Soraya Miranda. A docente responsável pela disciplina é a professora Carla. Esses são os tópicos que nós vamos abordar na apresentação de hoje. Vamos iniciar falando sobre a interação do sistema endócrino com o sistema genital feminino e masculino, falar sobre as funções dos hormônios sexuais e como eles agem no corpo, trazer a definição de pessoas trans e de terapia hormonal, falar sobre os objetivos da pessoa que decide pela estratégia hormonal, explicar um pouco mais sobre como essa terapia hormonal é feita e os seus riscos. Inicialmente, nós vamos trazer um panorama bem breve desses dois sistemas, só para contextualizar um pouco, e eu vou iniciar agora falando um pouco sobre o sistema endócrino. Pois bem, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino ele coordena todas as funções do nosso corpo, de modo a modular também o funcionamento de outros sistemas, como o sistema reprodutor, por exemplo, que é o que a gente vai fazer um recorte aqui hoje para falar um pouco mais sobre essa questão da terapia hormonal. E nesse contexto, o hipotálamo é uma estrutura que a gente deve destacar para entender um pouco melhor a ação do sistema endócrino. O hipotálamo ele é um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo e, como eu disse, tem importância fundamental na modulação do funcionamento do organismo, realizando a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que, como eu já disse, né, é o que vai viabilizar o controle do funcionamento corporal de modo geral. E essa integração, ela vai permitir a interação entre os diferentes sistemas fisiológicos do corpo, que a gente viu na imagem anterior. E partindo então para o sistema reprodutor, para trazer esse panorama, nós temos que, por parte, né, do sistema reprodutor feminino, nós temos que o útero ele é composto pela parte do corpo, do fundo, o miométrio, endométrio e o colo do útero. E anexados a essa estrutura, nós temos duas tubas uterinas, dois ovários e a vagina. Por parte do sistema reprodutor masculino, como estruturas que estão representadas nessa imagem, nós temos o pênis, a uretra, o escroto, os testículos, o epidídimo, a próstata, a vesícula seminal e a glândula bulboretral. Então, apresentando os dois sistemas, eu vou falar rapidinho sobre a interação dos dois, só para trazer uma melhor descrição do funcionamento deles. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, eles são produzidos pela hipófise e regulam a atividade dos ovários e testículos. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, ele estimula a secreção de estrogênio e ele é responsável pela maturação, pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos. Esses dois hormônios, eles têm outras funções, mas focando aqui no que é mais importante para a gente, o hormônio LH e FSH, eles atuam principalmente nas gônadas, sendo responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Eles também são importantes para a definição das características sexuais primárias, no molde ali dos órgãos sexuais internos e da genitália externa. E eles também determinam as características sexuais secundárias que estão relacionadas à forma do corpo. Entrando um pouco agora na parte funcional do sistema reprodutor feminino e masculino, a gente vai trazer aqui um pouco da função dos hormônios sexuais. E como principal aqui por parte do masculino, nós destacamos a testosterona, que ela é produzida principalmente pelas células de Leydig nos testículos, tem diversos destinos e múltiplas ações, desde a espermatogênese e a indução do desenvolvimento do trato masculino, até seus vários efeitos metabólicos, que incluem o aumento das lipoproteínas de densidade muito baixa, que são a VLDL, e as lipoproteínas de densidade baixa, que são LDL, e também eles reduzem os níveis de HDL. Também eles atuam promovendo a deposição de tecido adiposo abdominal, aumenta a produção de eritrócitos, promove o crescimento e rigidez dos ossos e exerce efeitos anabolizantes proteicos nos músculos, além de ter efeitos relacionados à função erétil, à libido e dentre outros efeitos. Além disso, a testosterona ela também pode ser convertida em um potente andrógeno não aromatizado, que é a 5-alfa de hidrotestosterona, conhecida como DHT, e essa conversão é feita a partir da ação da enzima 5-alfa redutase. A DHT ela atua no crescimento e na atividade da próstata, no crescimento do pênis e de pelos e também aumento da massa muscular. Por parte do sistema reprodutor feminino, nós destacamos aqui os seguintes hormônios sexuais, o estradiol e progesterona. O estradiol, ou estrógeno, ele é responsável pelo aumento da resistência do epitélio vaginal a traumas e infecções, ele atua no desenvolvimento inicial das mamas,
aumenta os ductos e a deposição de gordura nas mamas, inibe a atividade osteoclástica, preserva o tecido ósseo e aumenta o depósito das proteínas no corpo. Aumenta também o metabolismo corporal, aumenta o depósito de gordura nos tecidos subcutâneos, nos glúteos, nas coxas, exerce também atividade sobre a pele, promovendo uma textura mais macia, mais lisa, e também aumenta a vascularização da derme. E já a progesterona, ela promove ações secretórias no útero, que vão preparar o útero para a implantação do óvulo fertilizado. Ela também diminui a frequência e a intensidade de contrações uterinas, promove também o desenvolvimento dos ductos e alvéolos das mamas, promove ações secretórias pelo revestimento mucoso das tubas uterinas para nutrir o óvulo, e, enfim, né, ela vai preparar o corpo feminino para a gravidez. E aqui a gente trouxe na imagem um pouco dessas ações dentro do ciclo menstrual, desses dois hormônios. Mas, dando seguimento com a apresentação, inicialmente nós vamos apresentar aqui a definição de pessoas trans e de terapia hormonal, para a gente adentrar um pouco mais nessa questão da terapia hormonal, da transição de gênero, etc. O termo transexual ele foi criado na primeira metade do século XX, a princípio como uma palavra de uso médico para denominar as pessoas que não se identificavam com o seu sexo biológico. O indivíduo transgênero, transexual, é aquele que não possui conformidade de gênero, isto é, quando o gênero designado não condiz com a maneira como a pessoa se identifica. Só para a gente ter um parâmetro estatístico dessa população, a população trans pode ser expressa da seguinte forma: a gente tem de 4,6 indivíduos transgêneros para cada 100 mil pessoas, sendo que a maior parte é de mulheres trans, sendo 6,8 para 100 mil, e os homens trans são de 2,6 para 100 mil. Já definindo aqui a terapia hormonal, nós temos que é o método para alinhar as características físicas à identidade de gênero a partir da redução do nível hormonal endógeno e manutenção dos níveis hormonais compatíveis com aquele do gênero oposto. É importante ressaltar que não são todos os indivíduos trans que vão buscar essa terapia hormonal, mas muitos buscam essa terapia como uma forma de se sentir, trazer essa identificação, né, essas imagens de estereótipo e tudo mais, se sentem mais confortáveis com isso. Mas é bom salientar que não são todos os indivíduos trans que vão buscar uma terapia hormonal. Bom, gente, continuando aqui nossa apresentação, eu trouxe para a gente os objetivos que a pessoa decide fazer a terapia hormonal, né? E a gente pode perceber que essa pessoa, ela busca... Por que ela faz? Ela decide fazer essa estratégia? Porque ela tenta buscar uma consonância entre as suas características físicas e sua identidade de gênero, com a redução dos seus níveis hormonais endógenos e a manutenção dos níveis hormonais compatíveis com aqueles do gênero oposto. Essa terapia, basicamente, ela busca propiciar um bem-estar físico, mental e emocional para essa pessoa trans. Bom, gente, como que essa terapia é feita? Tanto a terapia feminilizante quanto a masculinizante, ela faz parte de um processo transexualizador, onde vai induzir o desenvolvimento das características sexuais secundárias desejadas, suprimindo ao mesmo tempo as características do sexo biológico, proporcionando uma diminuição do sofrimento que é causado pela inadequação das características físicas à identidade do gênero, né? Agora, falando um pouquinho mais a fundo sobre a terapia hormonal feminilizante, de acordo com os materiais científicos que nós pesquisamos, ela deve combinar um agente estrogênico para induzir a feminilização com um agente antiandrogênico, para bloquear a produção de testosterona e reduzir, assim, os caracteres masculinos. Essa estrogenoterapia, ela vai ser a base para o processo de feminização dos indivíduos transexuais femininos. Porque com os efeitos observados durante essa terapia, começa a partir de 3 meses e o ápice geralmente é com 24 meses. Essa terapia ela vai implicar basicamente no desenvolvimento de características femininas, como, por exemplo, o desenvolvimento mamário, a distribuição feminina da gordura corporal, a redução da massa muscular, volume testicular e atrofia prostática, entre outras coisas também. E dependendo da orientação médica, ela pode ser prescrita via oral, via transdérmica ou via parenteral. O fármaco mais usado nessa terapia é o 17-beta-estradiol,
que é onde ele é usado por via oral ou por via transdérmica. E esse tratamento ele é feito em conjunto com antiandrogênios, sendo o acetato de ciproterona um dos mais comuns que são usados, né? E esse fármaco ele é adjuvante ao tratamento, onde ele vai bloquear os receptores androgênicos e reduzir a produção de testosterona. Além de, claro, promover a redução do crescimento de pelos e a redução de ereções espontâneas. Agora, falando mais especificamente sobre a terapia, a terapia hormonal androgênica, ela é usada para indivíduos que querem desenvolver caracteres sexuais masculinos em um corpo geneticamente feminino. E essa terapia, ela visa basicamente o desenvolvimento de características hormonais masculinas e a inibição das femininas. Por exemplo, a virilização, o aumento da massa muscular, a interrupção dos ciclos menstruais, a atrofia do tecido glandular mamário, entre outras coisas também. Todos esses efeitos eles vão começar a ser observados entre 1 a 6 meses de terapia, que se completam em até 5 anos. No tratamento para homens trans, ele vai necessitar somente da testosterona, que pode ser usada via tópica ou via injetável, dependendo das particularidades de cada indivíduo. Né? E para esse tratamento, normalmente, é indicada a manutenção dos níveis sanguíneos de testosterona total entre 320 a 1.000 nanogramas por decilitro. E essas terapias também elas vão ser usadas conforme a resposta clínica do indivíduo. Claro, dependendo do nível hormonal atingido e dos efeitos adversos observados. Outro ponto importante também que vale salientar é que essa terapia hormonal para homens trans vai resultar em níveis séricos de estrogênio abaixo de 50 picogramas por ml, o que vai prevenir o sangramento uterino, né? E pode ser usada junto com a progesterona para cessar ciclos menstruais em raras situações. Bom, gente, agora falando sobre o uso dessa terapia em crianças e adolescentes. O uso da terapia hormonal em crianças e adolescentes, ela vai ser orientada através das leis que vão se basear em uma escala chamada de escala de Turner. Ela é basicamente uma avaliação da maturação sexual de crianças, adolescentes e adultos. Essa escala ela define as medidas físicas de desenvolvimento baseado nas características sexuais externas, primárias e secundárias do indivíduo. Por exemplo, na fase pré-puberdade, ou também chamada de Turner 1, não há nenhuma intervenção médica que possa ser realizada. O que pode ser feito é informar as instituições responsáveis pelo indivíduo, como, por exemplo, a casa ou a escola, para garantir que essa criança cresça em um ambiente seguro e acolhedor e que antes de uma possível terapia seja realizada, assim, uma transição social dessa criança, né? Já no início da puberdade, ou também chamado de Turner 2, é recomendável a supressão da puberdade, antes do desenvolvimento irreversível das características sexuais secundárias. No caso, quando a intervenção é realizada, é usado um agonista de GnRH, onde vai ocorrer o bloqueio do eixo hormonal hipotálamo hipófise gonadal. E durante o uso desses bloqueadores hormonais, o adolescente ele deve ser monitorado para que não ocorram os efeitos adversos, como, por exemplo, parada de crescimento e da maturação óssea. Aos 16 anos, caso persistir a identidade de gênero incongruente com o gênero designado no nascimento, e se a pessoa estiver apta a decidir, ela deve ser orientada para a puberdade com características corporais desejadas, ou também chamada de hormonioterapia, onde as trans femininas irão usar o 17-beta-estradiol oral por 5 microgramas por quilo ao dia, com aumento da dose a cada 6 meses, né? E os trans masculinos irão usar a testosterona intramuscular com a dose de 25 miligramas por metro quadrado a cada 2 semanas, com aumento da dose a cada 6 meses. É importante a gente destacar também a necessidade de um acompanhamento de uma equipe médica multidisciplinar para com esse indivíduo, em todo o período do ciclo de sua escolha. Agora, para fechar o nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos dessa terapia. Bom, as doses hormonais inadequadas que causam desequilíbrios, podem causar desequilíbrios metabólicos e eletrolíticos. E podem também potencialmente aumentar os riscos, por exemplo, de câncer e riscos cardiovasculares do indivíduo trans. Os principais riscos para o processo de feminização envolvem o sistema cardiovascular. Entre eles, por exemplo, a trombose venosa profunda, o surgimento de dislipidemias e o ganho de peso. Além disso, também, o emprego de progestágenos ele deve ser evitado por ter benefícios duvidosos e aumentar os efeitos colaterais da terapia. Já para o processo de masculinização, os efeitos indesejados do uso da testosterona envolvem o surgimento de acne e a possibilidade de toxicidade hepática e muscular. Bom, gente, essas aqui são nossas referências, né? Muito obrigado.